Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Núcleo Soluções Tecnológicas. Hoje nós vamos falar sobre varreduras eletrônicas, que é um tema que desperta muito o interesse dos nossos clientes. Uma grande parte das chamadas que a gente recebe é referente ao tema das varreduras eletrônicas, tanto por clientes que estão interessados em contratar esse tipo de serviço, como por aqueles clientes que estão interessados em comprar equipamentos para equipar as suas próprias equipes. Sejam essas equipes para realizar serviços no mercado, atendendo clientes diversos, sejam aquelas equipes que estão querendo se equipar para prestar serviço dentro de uma própria corporação. Geralmente, esses últimos clientes são clientes corporativos que procuram adquirir essas tecnologias para as suas equipes de segurança corporativa. De qualquer forma, nós vamos falar nesse vídeo hoje sobre os diferentes níveis tecnológicos e as respectivas necessidades de investimento para se atingir cada um desses níveis tecnológicos. Nós vamos falar sobre os equipamentos e as técnicas de varredura, tanto para realizar serviços mais simples, mais baratos, quanto as tecnologias e as técnicas que são empregadas pelas equipes que desenvolvem um serviço para um público mais exigente, porque a varredura ela tanto pode ser um serviço para atender a necessidade pontual de um pequeno comerciante, quanto pode ser um serviço para atender a demanda de uma grande multinacional líder do seu setor a nível mundial. Então, como a abrangência do assunto é muito grande, nós resolvemos fazer esse vídeo aí para dar maior explicação sobre as varreduras eletrônicas. Então, fique com a gente. Varreduras eletrônicas, tecnologias e técnicas. O serviço de varreduras tem por finalidade garantir a integridade do sigilo no fluxo de conversações em ambientes sensíveis e em sistemas telefônicos e também em sistemas informatizados. Basicamente, o serviço de varredura ele se divide em 3 etapas distintas, que são a varredura ambiental, a varredura telefônica e a varredura lógica. A varredura ambiental ela se subdivide tanto na varredura eletrônica quanto na inspeção física. Da mesma forma, a varredura telefônica se divide em varredura eletrônica e inspeção física, sendo que a varredura eletrônica, nesses 2 casos, é o uso dos equipamentos sobre os quais nós vamos falar. E a inspeção física são alguns procedimentos, algumas técnicas que são utilizadas para complementar o serviço de varredura eletrônica. As varreduras lógicas, que são a terceira divisão das varreduras eletrônicas, elas são basicamente aquelas que são feitas em cima de programas e aplicativos, seja em computadores, seja em smartphones. E a inspeção física, ela se limita nos casos de computadores do tipo desktop, que podem ter dispositivos eletrônicos pendurados ali de maneira parasita para roubar dados. Mas nós vamos falar sobre os equipamentos disponíveis para todas essas atividades da varredura. Começando pela varredura ambiental, o conjunto de equipamentos mais simples que podem ser empregados são os equipamentos detectores RF. Veja bem, para fazer a varredura eletrônica ambiental, você precisa varrer o espectro eletromagnético, ou seja, você tem que varrer a região do UHF, VHF, VLF, da banda de radiofrequência dentro de uma determinada zona-alvo da varredura. Uma vez que a zona-alvo da varredura foi estabelecida, você faz então a leitura do espectro eletromagnético que está naquele ambiente. Se tiver alguma transmissão, a gente vai pegar ela, a gente vai identificar a presença dela por meio desses equipamentos. Os detectores de radiofrequência são os equipamentos mais simples que podem ser utilizados para essa finalidade. Eles são equipamentos que basicamente detectam a presença de um sinal de radiofrequência.
eles emitem um alarme que pode ser visual por meio de um LED luminoso que pisca ou por meio de um sinal sonoro, um bip que vai se alternando. Na medida que esse equipamento, que esse detector de radiofrequência, ele se aproxima da fonte emissora, por exemplo, do transmissor ou da escuta escondida no ambiente, esse sinal ele se torna mais intenso, ou seja, o LED começa a piscar mais rápido ou o bip sonoro se torna mais frequente. À medida que você se afasta da fonte que emite esse sinal de radiofrequência, a frequência desse alarme vai diminuindo. Então são o que esses equipamentos fazem. Eles costumam custar em torno aí de R$1.000, um pouco mais, um pouco menos, os diferentes modelos detectores de radiofrequência, e eles fazem só isso, detectam a presença de um sinal de radiofrequência no ambiente. Você não tem informação nenhuma sobre o sinal, você não sabe a modulação, você não consegue ouvir o áudio, você não consegue saber qual que é a frequência, ele só detecta a presença de radiofrequência. São extremamente simples de operar e por isso que eles são muito baratos. Fazem parte desses equipamentos de baixo custo de desempenho detectores de câmeras. Geralmente esses detectores de câmeras contam com uma luz que ela incide sobre a lente da câmera e você, uma vez que essa luz bate na câmera, você consegue, por meio de, por exemplo, um ocular no equipamento, identificar o brilho sendo mandado de volta. Também são equipamentos baratos, esses detectores de câmeras, custam mais ou menos o que custam os detectores de radiofrequência, e alguns desses equipamentos eles até têm uma sobreposição de funções. Por exemplo, alguns equipamentos são detectores de câmeras e detectores de radiofrequência. Então, esses são os equipamentos mais baratos que nós podemos utilizar para essa finalidade. Outro conjunto de equipamentos de custo e desempenho intermediário são os analisadores de espectro de radiofrequência. Eles geralmente têm uma banda, um alcance de banda maior, capazes de varrer nessas condições uma região maior do espectro de radiofrequência do que os detectores portáteis. Adicionalmente, os analisadores de espectro eles são capazes também de dar informações sobre esse eventual sinal de radiofrequência detectado dentro da zona-alvo. Então, alguns detectores você consegue identificar qual que é o tipo de modulação que a transmissão usa, a frequência na qual opera essa transmissão. Você consegue demodular o áudio, ou seja, você consegue ouvir o áudio. Então, os analisadores de espectro de radiofrequência, eles são equipamentos um pouco mais elaborados no que se refere ao desempenho técnico e costumam apresentar um preço no mercado brasileiro que variam aí de R$2.000 a R$3.000 até qualquer coisa em torno de R$10.000 aproximadamente, dependendo dos modelos, das funções que cada modelo oferece. Existe uma outra categoria de equipamento que são de desempenho superior. Esses geralmente eles são produzidos aqui no Brasil. O que inunda o mercado são os equipamentos da Rei. A Rei é uma empresa americana, significa Research Electron International, que produz os melhores equipamentos de varreduras do mercado internacional. E esses são equipamentos que eles são analisadores de espectro de radiofrequência, mas produzidos com componentes mais sofisticados e que dão, portanto, um resultado superior às categorias anteriores de equipamento. Com eles, vocês são capazes de fazer uma varredura no espectro eletromagnético e tendo muito mais resultado. Todos eles demodulam áudio e você consegue ter uma série de informação sobre a transmissão que está em curso. E ter informações sobre essa transmissão, ela é importante porque ela dá noção do nível de ameaça com a qual estamos lidando. Por exemplo, um equipamento que demodula, que é modulado em AM ou FM, ele é muito mais simples de ser detectado do que um que é, por exemplo, modulado em OCC, que é uma
modulação mais exótica. Isso demonstra que o agressor, nesse caso, ele tem um nível de conhecimento tecnológico superior àquele que trabalha com equipamento que transmite por pulso, entre outras características, né? A gente consegue perceber, a partir, portanto, das características da transmissão, qual que é o nível tecnológico que o agressor está adotando. E esses equipamentos da Rei são muito bons nesse sentido. O CPM 700 é um equipamento que ele já foi descontinuado, mas a gente encontra no Brasil usado em torno aí de 20 a 30 mil reais aproximadamente. O CPM 700 ele foi substituído pelo André. O André é o equipamento, portanto, que ocupa a faixa do CPM 700, que ele é vendido no Brasil hoje por valores em torno de 130 mil reais, nessa época que a taxa de câmbio está em quase R$6. Tem ainda o Mesa. O Mesa também é produzido pela Rei. Esse é um equipamento, é o último lançamento da Rei no que tange a execução de varredura ambiental. É um equipamento bastante recente, ele tem muito recurso e ele, tanto o CPM quanto o André e o Mesa, eles vêm numa valise. Dentro dessa valise você tem a unidade principal e uma série de acessórios, entre antenas, pontas de provas e outros recursos, tudo acomodado numa prática valise. Esse Mesa, hoje no Brasil, na atual taxa de câmbio, deve estar custando qualquer coisa em torno de 150 a 200 mil reais. Bom, e existe ainda os equipamentos que são o top de linha no mercado internacional. São os correlacionadores. Esses correlacionadores produzidos pela Rei recebem o nome de Oscor. À esquerda tem a imagem do Oscor 5000, que é um modelo que já foi descontinuado, que no Brasil você pode encontrar ele usado aí em valores que oscilam entre 40 a 80 mil reais. No centro tem o Oscor Blue, que ele veio substituir o Oscor 5.000 reais. O Oscor Blue ele só pode ser vendido para países membros da OTAN. Para países que não são membros da OTAN, existe o Oscor Green, que é esse que está à direita da imagem. O Oscor Blue e o Oscor Green, eles são 99,99% semelhantes. Não há muita informação sobre o que difere um do outro, mas esse 0,01% de diferença nele, é provável que o Blue tem um componente, pelo menos é o que o pessoal aqui da Contra-Inteligência no Brasil entende, né? O Oscor Blue ele tem algum componente nele que, se você remover, você pode usar ele em mísseis balísticos. E o Oscor Green ele já vem com esse componente modificado, de maneira que esse componente não poderia ser utilizado para essa finalidade. De qualquer forma, o que importa é que o Oscor ele é o que há de mais moderno em termos de execução de varredura ambiental. Eles correlacionam o som ambiente com o áudio demodulado das transmissões que o equipamento detecta. Então, eles representam a fina flor da tecnologia de varredura eletrônica ambiental. O Oscor Green novo no Brasil, no atual patamar da taxa de câmbio, ele custa qualquer coisa em torno aí de 400 mil a 500 mil reais nas versões mais completas. Existe ainda uma outra categoria de equipamento que são utilizados para varredura ambiental, chamado de detectores de junções não lineares. Os mais destacados, mais uma vez, são os equipamentos da Rei, cujo nome é Orion. E o Orion, ele é um equipamento que ele é todo dobrável, ele vem numa valise também. Você tira da valise, estica ele todo. Na esquerda tem ele dobrado, na direita estão os dois modelos, o antigo e o mais recente.
Esse mais recente tem uns 5 anos que ele substituiu o modelo antigo. Bom, de qualquer maneira, você estica o equipamento, ele toma um aspecto de um caça-minas, mas ele funciona como uma espécie de radar. Na extremidade dele, ele lança um pulso. Esse pulso incide sobre uma superfície e volta para o aparelho. Se esse pulso incide sobre algum equipamento eletrônico, e todo equipamento eletrônico ele tem o diodo como componente, então quando esse sinal ele bate num equipamento eletrônico e volta, ele volta modificado, indicando que naquela superfície ou debaixo daquela superfície tem um equipamento eletrônico escondido. Quando não há nenhum equipamento eletrônico, esse sinal bate na superfície e volta sem modificação. Então o equipamento se regula a profundidade que o sinal tem que transpassar, né? Por exemplo, você vai fazer a varredura em cima de uma parede de divisória, você regula a profundidade que o sinal tem que ir. Você vai fazer a varredura em cima de uma parede de alvenaria, você precisa de um pouco mais de potência no sinal. E basicamente é isso. Cabe destaque também para o fato de que, enquanto os equipamentos anteriores, e eu estou me referindo aos correlacionadores, analisadores de espectro e detectores de radiofrequência, enquanto essas 3 categorias de equipamentos só pegam a frequência em curso, não pegam o equipamento em si, o detector de junções lineares é o único que pega o equipamento, esteja ele ligado ou desligado. Os demais só pegam os transmissores que estiverem ligados. Esse equipamento pega qualquer equipamento eletrônico, esteja ele ligado ou desligado. Se os anteriores só pegam transmissores, não pegam gravadores, porque gravador não transmite, o gravador grava localmente. O que o correlacionador, o que o detector de radiofrequência e o que o analisador de espectro eletromagnético pegam são transmissores. Nesse sentido, o detector de junções não lineares se torna uma importante adição nas equipes de varredura eletrônica, porque ele é capaz de detectar o equipamento. E isso quer dizer, mesmo o transmissor que esteja desligado ou um gravador, coisa que os demais equipamentos não fazem. Bom, a nível de referência, não se encontra muito Orion usado no Brasil, mas mesmo que você consiga encontrá-los, o valor dele de mercado hoje deve estar em qualquer coisa em torno de uns 50 mil reais aproximadamente, usado. E um Orion novo no Brasil hoje, nesse atual patamar da taxa de câmbio, está em torno aí de qualquer coisa em torno de 200 a 300 mil reais, dependendo da versão. Quanto mais completo, mais caro. Bom, no que refere à abrangência, o alcance do espectro eletromagnético, geralmente os equipamentos, entenda que esses equipamentos eles podem vir com diferentes configurações, diferentes acessórios. Agora, os correlacionadores, ou seja, o OSCO completo, ele vai lá de baixo, desde 1 MHz até em torno dos 24 GHz, que já está pegando frequência de satélite. Um bom equipamento, ele vai pegar, isso quer dizer, tanto os analisadores de espectro, quanto um bom detector de radiofrequência, ele vai varrer até 12 GHz aproximadamente. Mas geralmente os equipamentos mais baratos, eles varrem em torno de 30 MHz a 3 GHz. Então, a largura da banda de varredura é uma característica muito importante e que tem forte influência sobre o preço do equipamento. Bom, existe ainda as varreduras telefônicas que incorporam diferentes tecnologias para essa atividade. As mais antigas e que só podem ser utilizadas atualmente para linhas diretas são multímetros adaptados para varredura de linha, que fazem teste de tensão e de corrente, mas esses equipamentos só são capazes de varrer linhas diretas. Esses equipamentos não são capazes de varrer sistemas de PABX. Portanto, esse é um tipo de tecnologia bastante obsoleta. O que se utiliza ultimamente para fazer varredura em sistemas telefônicos, seja ele de linha direta ou de grande porte, são os refletores por domínio de tempo. O refletor por domínio de tempo ele funciona da seguinte maneira: você pega a linha, conecta ela no aparelho. O aparelho manda um pulso. Esse pulso é capaz de percorrer diversos quilômetros de cabo.
Lá no final do cabo, o curto é fechado e o sinal volta para o refletor para o domínio de tempo. Na hora que esse sinal volta, se tiver alguma emenda, algum dispositivo eletrônico parasita pendurado na linha, essa informação, essa onda recebe de volta e te fala o tipo de anomalia. Se é uma deflexão, se é uma emenda, se é um dispositivo parasita instalado, e ele te dá inclusive o alcance, falando que essa anomalia foi detectada a tantos metros a partir do ponto inicial do pulso. Então, basicamente, é o que um refletor faz, e refletor é o que é utilizado para varrer os sistemas de telefonia de grande porte. E pode ser utilizado, inclusive, para varrer linha direta. Os refletores por domínio de tempo, eles custam os modelos mais baratos para fazer varredura em linha telefônica, a partir aí, na atual taxa de câmbio, de quase R$6, eles custam em torno aí de uns R$100 mil aproximadamente, podendo variar um pouco para mais ou para menos, dependendo do modelo. E existem modelos, esse amarelinho que está na imagem, ele é o 1270, produzido pela Heiser-Bond. Ele foi um modelo muito popular, produzido aí nos anos de 2000 até o início da década de 2010, mas que hoje ele está descontinuado. E você consegue comprar dele usado no Brasil hoje por valores em torno aí de R$30 mil aproximadamente. Já esses equipamentos da direita, eles são imagens do Talan, o Talan refletor por domínio de tempo, produzido pela Rei. Esses são os equipamentos, então, que fazem a varredura telefônica que a Rei oferece, que no Brasil está chegando hoje por valores em torno aí de 250 a 300 mil aproximadamente, tá? Então isso dá uma noção da diferença tecnológica dos equipamentos que fazem só teste de tensão e corrente para aqueles que fazem análise de refletometria. Bom, a varredura em sistemas de grande porte, cabe destacar, lembrar que são só os refletores para o domínio de tempo que são capazes de varrer sistemas de telefonia de grande porte. Equipamentos simples que fazem só tensão de teste e corrente não são capazes de fazer varredura em sistemas telefônicos de grande porte. Bom, mas uma parte muito importante das varreduras eletrônicas, sejam elas ambientais ou sejam elas telefônicas, são as inspeções físicas. A varredura eletrônica, geralmente, ela vai identificar que há alguma coisa estranha. Quem localiza o dispositivo mesmo é o pessoal da inspeção física. Então, numa equipe típica, você tem 3 pessoas utilizando equipamento e mais ou menos a mesma quantidade de pessoas fazendo a inspeção física. O pessoal que faz a inspeção física, eles desmontam todos os equipamentos eletrônicos presentes no ambiente, computadores, aparelhos de televisão, qualquer dispositivo eletrônico que possa estar abrigando um dispositivo parasita, se alimentando desse equipamento maior, para estar gravando ou transmitindo as conversações, vídeo, dentro da zona-alvo. Então, por isso que tem que fazer esse desmonte em aparelhos eletrônicos, em aparelhos telefônicos, tem que inspecionar interior de vasos ornamentais, desmontagem de teto, desmontagem de tomada, verificação de dutos de ar-condicionado, olhar atrás de quadros, debaixo de cadeira, debaixo de mesa. Toda essa gama de atividades ela é muito importante. Então, muitas vezes os clientes falam, hoje eu contratei uns caras para vir aqui fazer uma varredura, eles vieram, mas só usaram equipamento e foram embora. Olha, toda varredura eletrônica ela tem que ser acompanhada da inspeção física. Qualquer manual de contra-inteligência ensina isso. Quem não está fazendo assim, está fazendo errado. Eu vou ser muito franco para vocês. Eu prefiro uma equipe de veterano municiado só de chave de fenda e alicate, fazendo inspeção física, do que uma equipe de novatos com os melhores equipamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente quem pega
o dispositivo eletrônico escondido no ambiente é o pessoal da inspeção física. O pessoal da inspeção eletrônica orienta: olha, cara, olha com muita atenção esse ambiente, porque o sinal foi forte, vindo principalmente do piso ou do teto, né? Então, por isso que o serviço de inspeção física ele é muito importante. E quais são os equipamentos que o pessoal da inspeção física tem que utilizar? Bom, em primeiro lugar, equipamentos padrões, né? Lanterna, escada, parafusadeira, rádios comunicadores, uma caixa de ferramenta ordinária. Mas por que rádio comunicadores? Porque às vezes você vai fazer varredura num prédio inteiro e enquanto tem uma equipe, um pedaço da equipe no andar de cima, tem outra equipe no andar de baixo, então os rádios comunicadores, a equipe se desmembra no decorrer do serviço e o rádio comunicador facilita a comunicação entre a equipe. Bom, ainda dentro dessa área de inspeção física, alguns equipamentos mais específicos são necessários. Um deles é o visor de fibra ótica, que permite você inspecionar dentro de locais mais confinados, como interior de tomada, dutos de ar-condicionado, gretas entre móveis. Então, o visor de fibra ótica é um equipamento indispensável para varredura, para inspeção física. Um bom equipamento de visor de fibra ótica, ele deve estar custando hoje em torno aí de uns R$5.000, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do modelo. Também faz parte dos equipamentos específicos um espelhinho de suspensão. Isso daí custa abaixo de R$500 cada espelhinho de suspensão. E tem diversos modelos, mas é uma ferramenta muito útil. A própria Rei tem a sua caixa de equipamentos, a caixa de ferramentas para inspeção física, mas que, mais uma vez, por causa do alto patamar que se encontra a taxa de câmbio, é uma caixa de ferramenta que ela vai chegar no Brasil em torno aí de R$100.000 aproximadamente, o que torna inexequível a sua compra, sendo que por uma parcela desse valor você monta a sua própria caixa de ferramenta com ferramentas compradas no Brasil. Ainda entre os equipamentos específicos de inspeção física são alguns equipamentos chamados de marcação invisível. Às vezes você faz uma varredura no mesmo ambiente com muita frequência. Para você não evitar ficar desmontando uma tomada, sempre, toda vez que você vai lá, você faz uma marcação invisível. Então, por exemplo, você tem lá um parafuso da tomada. Aí você faz uma marca indicando a posição que o parafuso está parado. Só que essa marca ela é invisível ao olho nu. Porém, quando você chega com uma luz ultravioleta incendida sobre aquela superfície, você consegue ver a marca. Então você faz uns lacres, né, para marcar a posição de algumas peças desmontáveis, como é o caso de tomadas e outras coisas, para você deixar uma marcação lá e toda vez que você voltar naquele ambiente para fazer uma varredura, você pode simplesmente fazer uma inspeção com a luz ultravioleta para ver se houve rompimento daquele lacre, se alguém mexeu ou não naquele lugar ali. Bom, agora nós vamos falar sobre a varredura lógica. A varredura lógica ela é feita em cima de um sistema operacional, em aplicativos. Ela não é uma varredura física, como a varredura eletrônica, que você vai varrer o espectro eletromagnético, nem a inspeção física, que você vai atrás de um equipamento. A varredura lógica, portanto, ela identifica vulnerabilidades dentro do computador ou do sistema operacional. Geralmente quem faz a varredura lógica de computadores é o pessoal de TI do próprio cliente. Uma demanda que nós da Conta Inteligência recebemos com muita frequência é uma varredura em celulares. Essa varredura em celulares ela é feita sem utilização de equipamento, não existe equipamento específico para essa finalidade, o que existe é uma série de técnicas para você e de programinhas também, né? Para você vasculhar eventuais portas abertas, a presença de spyware, de malware no celular. Essa varredura também ela é capaz de identificar se tem algum software espião instalado no celular, enfim, tudo a nível lógico. Mas nesse caso, o serviço ele é todo feito por técnicas de varredura, não existe equipamento. Inclusive, cabe destaque para o fato de que a varredura em celular ela é feita exclusivamente em nível lógico. Não existe tecnologia no mundo capaz de detectar se o seu celular está grampeado. Então,
Se o seu celular está sendo monitorado lá na central, pela operadora, pela polícia, enfim, por um concorrente, seja por quem for, essa eventual interceptação, esse eventual grampo no celular, ele é indetectável. O que se pode fazer, portanto, é uma varredura lógica no aparelho e nunca uma varredura na linha. É importante ter essa diferenciação aí, tá? Bom, pessoal, e alguns procedimentos que podem ser adotados, principalmente para manter reuniões seguras. Como é que a gente faz uma reunião ser mais segura? Uma boa prática é varrer o ambiente previamente, antes da reunião. Depois que faz a varredura do ambiente, você põe um agente seu de guarda ali para garantir que ninguém entre naquele ambiente, porque se entrar alguém pode estar com uma escuta e vir esconder ela. Então, você faz a varredura do ambiente e lacra o ambiente. Mantém alguém de guarda ali até que a reunião comece. Geralmente essas varreduras no ambiente são feitas algumas horas antes da reunião começar. E claro, essa reunião vai ser muito mais segura quando alguns equipamentos de proteção para reuniões seguras forem utilizados. Sobre esses equipamentos nós já falamos em outro vídeo. Inclusive isso é uma imagem de um sistema de bloqueador de celular. Ele é um equipamento feito sob encomenda, né? Que você monta ele e você bloqueia diversas faixas de transmissões de radiofrequência. Enfim, existe uma série de equipamentos, como eu disse, já foram abordados em outro vídeo, que são utilizados para aumentar o nível de segurança. É a sobreposição de práticas que garante o maior nível de segurança. Então, se você utiliza equipamentos de reunião seguros, você faz varreduras frequentes, você tem um controle de acesso rígido ao prédio, toda essa sobreposição de técnicas de segurança que vão garantir um maior nível de segurança para o ambiente. Bom, pessoal, uma outra coisa também que deve ser levada em consideração é o treinamento. É sempre importante dar uma atualização, fazer uma atualização do conhecimento tecnológico do pessoal que está em curso, está fazendo o serviço com frequência, para dar uma arejada nas ideias, para fazer uma reciclagem de conhecimentos, de métodos, né? Até porque há uma atualização contínua no que tange às tecnologias, tanto nas tecnologias utilizadas pelos agressores, como nas tecnologias utilizadas pelo pessoal das equipes de contra-inteligência. E uma maneira de reciclar o conhecimento dos veteranos e introduzir o conhecimento para os novos membros é uma política de treinamentos e cursos constantes. Bom, agora é importante a gente perceber que existem diferentes níveis tecnológicos, diferentes patamares financeiros. Cada demanda se encaixa em uma demanda orçamentária diferente. Então, fazer a varredura para um escritório, fazer uma varredura no escritório da sede da América Latina, de uma grande mineradora, que está entre as maiores do segmento no mundo, é diferente de fazer uma varredura para um vereador do interior que tem um pequeno comércio. Então, a identificação do nível de ameaça com o qual estamos lidando, ele é muito importante para você dimensionar tecnologicamente os equipamentos que vão ser empenhados para atender aquele cliente e que, no final das contas, você consiga apresentar uma proposta comercial que esteja dentro da realidade financeira daquele cliente. Então, identificar o nível de ameaça com o qual você lida é o grande macete desse nosso trabalho. Tá? Bom, o mercado de varredura aqui no Brasil, você tem muita gente que está interessada em entrar, mas quando vê os valores que são investidos, o pessoal fica com o pé atrás.
Tem muita gente que, principalmente, quem investe mais no mercado de varredura no Brasil são os clientes corporativos, né? Eles têm demandas próprias, muitas vezes para seguir diretrizes para obter ISO e coisa do tipo, que eles têm que fazer varreduras de tempo em tempo, às vezes como norma da matriz internacional. Então, muitas vezes essa turma aí faz varredura tanto com equipe própria, comprando seus próprios equipamentos e treinando seu pessoal, quanto contratando serviços. Mas, na realidade, há muito mais para se falar sobre varredura. Isso aí foi só uma passada de pano superficial, e mesmo assim o vídeo já está longo demais. De qualquer forma, esse vídeo talvez tenha sido suficiente para tirar a ingenuidade do tema. Ninguém vai sair aqui especialista depois de ver esse vídeo, mas já vai perder a ingenuidade e já vai poder começar a entender sobre o assunto. Então é isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ele ficou longo, mas o assunto ele é muito mais extenso. Fazê-lo caber um assunto dessa profundidade no vídeo de meia hora não é tarefa fácil. Mas é isso aí, é o que deu para fazer hoje e eu acho que vai servir para esclarecer a dúvida da maioria das pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma dúvida, precisarem que a gente faça um vídeo sobre algum tema, é só falar com a gente aí. Curta, comente, compartilhe. Valeu, um abraço e até a próxima.